Olá, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Como controlar a sua raiva? Seja bem-vindo ao canal Supera. Comigo, a pastora Elisângela. Solta a vinheta. Voltamos para falar desse assunto muito interessante. E sem enrolação, já vamos direto para o tema. Como controlar a sua raiva. E quando nós falamos desse sentimento de raiva, raiva é uma reação. É um sentimento de reação. E como eu já disse em alguns vídeos atrás, nós costumamos ser muito reativos. O que é isso, pastora Elisângela? É quando você reage a um acontecimento. Aquilo que já está em andamento. E aí você se torna uma pessoa, muitas vezes, explosivo. Quantas não foram as vezes que nós ouvimos alguém dizer: ah, fulano falou no momento da raiva. Ah, eu não deveria ter dito isso no momento da raiva. Em outras palavras, é uma emoção, é uma atitude que não nos traz efeitos benéficos. Porque a raiva nos faz tomar atitudes, é como se fosse uma explosão. E quando explodimos, muitas vezes é algo incontrolável. A gente não sabe quem vai atingir, de que maneira vai atingir e para onde este estrago será direcionado. Então eu quero falar com vocês a respeito disso. E eu já começo aqui contando uma pequena história. A palavra nos diz acerca de José. José era um menino e ele ganhou do seu pai uma túnica colorida. E essa túnica colorida nós vamos colocar aqui como se José tivesse um brilho especial. E esse brilho especial incomodava os seus irmãos. Esse brilho especial fazia ele se diferenciar dentre os demais. E eu quero falar de uma raiva agora que muitas vezes vem das pessoas que te cercam. A raiva de você ter algo diferenciado. Tem gente que tem raiva porque o outro ri demais. Tem gente que tem raiva por causa da forma de andar, do jeito de se vestir, das amizades que você tem. Então, José estava no meio dos seus irmãos. E como ele era um dos filhos mais moços, da velhice de Jacó, seu pai, a Bíblia vai contar que os irmãos não gostavam nem que José estivesse junto deles. Jacó faz aquela túnica colorida e um dia José tem um sonho. E nesse sonho ele vê que os feixes se dobravam diante dele. E ele levanta e ele conta isso para os seus irmãos. E os irmãos dizem assim: você acha que nós vamos nos curvar diante de você? Já tinham inveja por causa da túnica colorida. E agora, mais raiva ainda, eles pegaram, porque eles acharam que José estava tirando da sua própria mentalidade aquele sonho para, dizer para eles: olha, eu sou especial, meu pai gosta mais de mim e vocês vão ter que me servir. Teve mais algum tempo e José tem outro sonho. E nesse sonho, José sonha com os feixes, o sol e a lua, se curvando diante dele. E agora, o pai e a mãe. E aí eles ouvem aquilo e aquilo cria mais ira no coração daqueles irmãos, mais raiva. Gente, a raiva incontrolável é, como eu disse no começo desse vídeo, ela é uma explosão que você não vai conseguir direcionar, tá? Porque muita gente tem raiva contida, é uma implosão. Você está explodindo por dentro, Está se estrupiando todo por dentro. E tem gente que é explosivo, é para fora, ele não sabe para onde direcionar. E vai contar a história, e eu vou dar um salto aqui na história, que José vai ali ao encontro dos seus irmãos, amando do seu pai,
e vai acontecer algo. Eles vão ver José ali, eles estavam fazendo algo de errado e lançam José no fundo do poço. Inclusive o último vídeo que nós tivemos aqui no canal foi falando como sair do fundo do poço. José vai para o fundo do poço, um poço vazio, sem água, e ali ele está pensando que os irmãos a qualquer momento vão tirar ele daquele fundo do poço, que era simplesmente uma brincadeira, e tiram dele a túnica. Gente, olha que situação. José ficou sem roupa, no fundo do poço e aguardando pela benevolência dos seus irmãos, pensando que eles não teriam coragem de fazer algo terrível com ele. E ali eles estavam jogando a sorte de José, porque alguns diziam, vamos matá-lo e dizer para papai que uma besta fera o matou. Mas aí um que tinha mais talvez uma consciência melhor, ele disse assim, não o matemos. Estava passando uma caravana e venderam José para aquela caravana. Eu imagino a mão sendo estendida dentro daquela cisterna, uma corda, ou seja lá o que for, o instrumento que tirou José de dentro daquela cisterna, e José pensando, poxa, vocês demoraram com essa brincadeira e tal, não achei graça, mas quando tira, não são seus irmãos que estão lá, não são os rostos conhecidos dos seus irmãos que estão lá, mas já eram os rostos de pessoas totalmente desconhecidos, mercadores daquela caravana. José é vendido para a casa de Potifar. José chega na casa do Potifar e eu quero dizer para você, naquilo onde você estiver, na situação em que você estiver, faça o seu melhor. Não é porque fulano está com raiva, ou porque tem inveja, ou porque está te perseguindo, ou porque tem alguém olhando. É porque você vai liberar sempre a sua essência. Seja quem você é. Seja você aquele que Deus escolheu para você ser. Inclusive nós temos um título como esse. Depois você vai e assiste esse vídeo também. E aí, queridos, a Bíblia vai contar que ele se destaca no meio dos funcionários de Potifar, e Potifar dá a chave da despensa para José. Aquilo era uma grande honra. A esposa de Potifar, vendo que José era diferente, porque o brilho não estava na túnica, a diferença não estava na vestimenta, a diferença não estava nas cores da vestimenta, a diferença estava no posicionamento que José tinha em qualquer situação aonde ele estava. Ele se posicionava bem. E aí a mulher começou a dizer para ele, deita comigo, fica comigo. E José não quis. Eu não vou fazer tal traição com o meu Senhor. Aquela mulher grita, rasga suas vestes e diz que José atacou. Eu quero dizer para vocês que José ficou, porque Potifar teve que tomar uma atitude. Ele foi para a prisão por 13 anos, queridos. 13 anos. Não é um dia, não é uma noite, não são 13 dias, não são 13 semanas. Ele ficou na prisão por 13 anos. Até que o Senhor ali mandou 2 homens para ali, que eram funcionários de Faraó. E quando eles chegaram, eles tiveram sonhos. José mesmo ali dentro da cadeia, José era aquele que os carcereiros confiavam para tudo dentro daquele cárcere. E ali eles sonham, e mesmo em meio ao opróbrio, mesmo em meio à dificuldade, eles falam, e José, ele se compadece daqueles homens, porque eles têm sonho. De vez em quando a gente não tem sonho e fica meio agitado, eles têm aquele sonho e acordam agitados. E José, com grande empatia, José perguntou, o que está acontecendo com vocês? E eles contam o sonho. Para o copeiro, José fala assim, olha, daqui 3 dias, você vai ficar aqui mais 3 dias, e eles virão te buscar, e você será inocentado. E para o outro, ele diz para o padeiro, infelizmente, dentro dos mesmos 3 dias, eles virão te buscar, e você será executado. E assim aconteceu. E ele pediu para que o copeiro se lembrasse dele,
para falar que ele estava ali, que ele tinha sido acusado injustamente, mas o copeiro se esqueceu. O copeiro se esqueceu. Levou mais alguns anos. A gente pensa que foram semanas, mas não. Foram mais alguns anos para ele se lembrar. Para o faraó ter um sonho e ninguém conseguir discernir o sonho e ele se lembrar que lá no cárcere tinha um homem que tinha ajudado ele. Ele fala de José. José vem, discerne seu sonho do faraó. E ali, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de escassez, espigas magras. José discerne aquele sonho, tá? Não vou entrar em detalhes para não ficar muito comprido o vídeo. E aí, ele se torna o governador do Egito. Por que, pastora, que a senhora está contando essa história? Porque José tinha todas as ferramentas para ser um rapaz que guardava mágoa da sua família, que teria que nutrir raiva pelos seus irmãos. Por tudo, eu estou contando aqui, gente, de quase 15 anos de uma vida de um menino que chegou na casa de Potifar, menino. José tomou o governo com 30 anos de idade. 30 anos de idade. Imagina o quanto José sofreu aproximadamente. Mas a Bíblia vai dizer que ele governa por mais de 80 anos. Eu quero dizer para você o seguinte: não importa o tempo que demore, se você tem um bom posicionamento, uma boa atitude diante da situação que você está vivendo, talvez seja, como no meu caso, um diagnóstico, uma enfermidade, né? Talvez seja como no meu caso. Mas você tanto pode culpar a sociedade, o mundo, porque tal coisa, meu marido gosta que eu falo isso, porque tal mal me sobreveio, eu falo muito isso, mas é verdade, você pode culpar as pessoas, você pode ficar com raiva das pessoas porque você não está conseguindo fazer algo, porque você não consegue mais desempenhar os papéis que você desempenhava antes, ou você pode se posicionar de uma maneira bacana diante da tua situação. Eu escrevi aqui: pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Vou repetir: pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Deixa eu te falar uma coisa: quais têm sido os seus pensamentos a respeito de você? Os pensamentos de José: onde eu estiver eu vou brilhar, onde eu estiver eu vou fazer o meu melhor. Gerava sentimentos. Quais sentimentos? Sentimentos nobres, sentimentos altruístas. E esses sentimentos geravam comportamentos de sempre fazer o melhor que ele podia. Eu quero falar para você: gerencie essa raiva. E eu queria agora fazer um desafio para você. Transforme essa raiva em gratidão. Pastora, é possível? É possível. Porque eu quero te dizer que o chicote que hoje machuca os teus lombos vai ser esse chicote e vai ser essa dor que vai te impulsionar a viver o propósito, a viver o projeto em sua vida. O projeto de Deus em sua vida. Muitas vezes vai ser através de uma enfermidade que você vai conhecer uma pessoa, você vai conhecer pessoas, você vai conhecer pessoas que superaram, tá? Muitas vezes vai ser através do desemprego que você vai conhecer como a sua família é unida, como a sua família vai te ajudar nos dias de crise, como vocês são mais fortes. Talvez vai ser através desse chicote que você vai descobrir quão valioso e quão corajoso você é. Então, eu quero lançar o desafio: transforme a raiva em gratidão. Vibre gratidão. Vibre, celebre o que você ainda não tem. José estava no fundo do poço, mas a atitude dele é como se ele já habitasse o palácio. Seja você também como José. E eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo, tá bom?
a curtir o nosso vídeo, a ativar o sininho de notificação em todas, porque você vai receber as nossas notificações e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você, tá bom? Então, curta, ative o sininho e compartilhe, tá bem? Você vai estar sendo uma pessoa que está levando a palavra adiante. E eu quero que você comente conosco aí. Eu vou transformar raiva em gratidão, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.